Lenice, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é muito legal receber você aqui para a gente conversar. Por mais que seja virtual, mas é um prazer te conhecer e é um prazer conversar com você. Obrigado, prazer também, vamos lá. E vamos por uma ordem cronológica, assim, para a gente entender como é que foi o processo inicial da sua carreira, né? Como é que se deu a sua carreira também. Para a gente vai, ao longo do papo, a gente vai conversando aí. Mas, Lenice, sua família gostava muito de vôlei, né? E era uma recreação, um lazer de vocês aí, né? Isso te motivou, né? A minha mãe foi jogadora de vôlei numa cidade pequena de interior de Minas, né? Então eram 3 irmãs Peluso, o sobrenome, eram meio time, né? Que jogava a quadra. Então acho que fez viagens assim, tipo jogos do interior, ali sempre por Minas. E meu pai era militar, foi militar, também era atleta, mais com a parte de atletismo, mas jogava, gostava. Meus irmãos sempre jogavam no clube e eu era a caçulinha. Então, hoje, quando encontro essas pessoas, eles falam: a Lenice era aquela pequenininha chata pra caramba, que queria estar sempre no jogo, mas era muito criança. Então, acho que eu cresci vendo, né, essa socialização, essa diversão, todo mundo jogando. A gente frequentava o Clube da Aeronáutica, que meu pai era do CTA. Eu nasci no CTA, em São José dos Campos, né? E aí eu sei que meus irmãos entraram para o Tijuca. A irmã mais velha não tinha nada a ver com esporte, era mais piano, era mais o lado intelectual, toda com as mãos finas, né? Toda delicada. E os outros 2 começaram a jogar. Eu não tenho lembrança se eu pedi para jogar, ou meus pais disseram: a Lenice tem energia de sobra, vai para o vôlei também, vai junto, né? Tipo assim. Eu comecei a treinar na escolinha do Tijuca com 11 anos. E primeiro era diversão, né? Eu trabalho com criança agora, eu falo, eu não entrei na escolinha pensando em chegar a uma seleção brasileira, nunca pensei em nada, eu ia me divertir. Só que eu gostava muito. E fui me destacando, então sempre os professores falavam: quer ficar mais um treino? Quer ficar com o treino do infantil? Quer ficar no infanto? No fim eu tinha tipo 14, 15 anos e eu jogava com as adultas. Eu já ia para o banco do time adulto, que tinha gente da seleção brasileira, não sei se você sabe, Belê, que é a Helenise de Freitas, foi excelente jogadora. Ela, Cidinha, Eunice, elas tinham 35 anos, eu tinha 15. Então, assim, eu tinha uma referência, né, vamos dizer assim, de jogadoras de alto nível, quando eu participava dessas equipes de adulto, né? E logo com 13 anos eu fui convocada para a seleção carioca. Aí, a partir daí, foram todas as seleções cariocas de todas as categorias eu fui convocada, e com 14, 15 eu fui para a seleção brasileira. Fui convocada para uma juvenil, que foi na Bolívia, um sul-americano. Então era uma idade até 20, nessa época o juvenil era até 20, 19 para 20, e eu tinha 15. Então foi tipo a caçulinha jogando com Angélica Beraldo, Fernanda Emerick, Fátima Pinto, Marilda Leal, Titila, um pessoal bem das antigas, Heloísa Roese. E aí começou. Lenice, não teve nem muito tempo você ficou aqui em São José, né? Logo você nasceu aqui, logo você foi para o Rio de Janeiro, né? Isso. O meu pai já estava reformado aí em São José dos Campos, que ele foi piloto de caça e teve um acidente ou 2 acidentes com o jato, né? E aí ele foi afastado. Então ele foi fazer o ITA. Quando eu nasci, ele estava fazendo o ITA. Aí depois ele veio para o Rio. Então eu vim para o Rio praticamente com, acho que 9 meses. Depois é que eu voltei a morar em São Paulo, mas aí eu já estava com 19, mas sempre morei aqui no Rio. E a seleção de base, você
Como você falou, você pegou um bom tempo na seleção de base. Daí você teve também aquela fase, né, de aprender e a fase de ensinar dentro de um grupo, né, que já sabe das coisas, né, tem mais experiência ali dentro do grupo. Como que foi essa fase sua nas seleções? Eu sempre fui muito quietinha, né? Vamos dizer assim, o pessoal do Rio era mais bagunceiro, tinha uma vivência de adolescente, vamos botar assim, mais ativa e mais agitada do que a minha. Talvez eu, pela formação de militar, e morava num bairro mais familiar, longe da praia e tudo, eu era sempre mais tranquila. Então eu ouvia muito, eu observava muito. Então, por exemplo, jogar eu com 15, com jogadoras de 20, que já tinham ido a Pan-Americano, já tinham ido para outras seleções e tudo mais, era um aprendizado, né? E a cada momento que eu era solicitada para entrar em campo, o que um jovem quer? Ele não quer perder a vaga, né? Então eu entrava a 1000, com muita determinação. Mas como eu trabalho agora também com crianças, eu falo, o aprendizado visual é muito importante. Então você está num banco, sabendo que você pode entrar na ponta, eu jogava em todas as posições, você pode substituir A, B ou C, você fica ligado em movimentos, em conclusões de jogadas, né? Do que o outro time está fazendo, para na hora que você entrar no campo, você poder suprir aquela deficiência que a equipe está passando, né? Então, quando eu passei a ser, acho que infantil, eu já fui capitã de seleção brasileira, porque tinha uma certa liderança já de tipo orientar mesmo todo mundo. Então, no clube também fui capitã algumas vezes, várias vezes. É você pegar e passar, né? Não adianta você pegar e ficar com um aprendizado para você. Você tem que transmitir também para as outras pessoas. Já mais no final aqui no Brasil jogando, eu joguei com a Ana Moser. A Ana Moser tinha 16 anos. Eu já tinha 24, 25, 28, né? Então, tanto ela ia para a seleção e voltava, porque foi a época que foi campeã mundial, e trazia novidades, mas a gente também auxiliava e ajudava esse pessoal novo a se formar, né? E Moscou você foi jovem, né? Jovem, uma seleção jovem também, né? E teve todo aquele problema não, né? Teve o problema dos jogos que fez com que vocês fossem para os jogos e não teve a preparação ideal, né? E o que você vê desse momento aí, né? Pensando hoje? A gente foi para o pré-olímpico em dezembro, janeiro teve uma viagem e nós ficamos em terceiro. A gente jogou contra a Hungria, Bulgária, Romênia, então eram todos os países da cortina de ferro que tinham um voleibol de força, eram jogadoras altas, né? E a gente ficou em terceiro. Com o boicote, saiu os Estados Unidos, saiu a Alemanha Ocidental, saiu o Japão, China, então abriram vagas e aí nós conseguimos a vaga para ir para a Olimpíada. Então eu acredito que a gente voltou do pré-olímpico, sei lá, janeiro, vamos botar final de janeiro, março, abril, veio a notícia do boicote. A Olimpíada era julho. Então a gente praticamente não treinou. Pegou-se o grupo que foi para o pré-olímpico e treinou 2 meses, alguma coisa assim, e a gente viajou. Então foi tudo muita novidade, né? Porque é um mega evento que você bota aí há 40 anos atrás, a gente não tinha noção do que acontecia num mega evento desse, como é que era uma preparação, até psicológica, porque você está do lado de todos os astros da sua vida, né? De todas as modalidades. Então era um craque do atletismo, do basquete, do tênis, aquela coisa que você fica um encantamento, né? Então, muito jovem, eu tinha 19. Vera Mossa foi com 15 para Moscou. Então, você imagina, a gente andava na a Vila Olímpica parecia que você estava em Hollywood, vamos dizer assim, vendo os astros, né? Mas é uma experiência que hoje a gente vê a dimensão que é uma Olimpíada,
o tamanho que é de responsabilidade, de comprometimento, né, que todo mundo que vai estar treinando há muito tempo, que não foi o que a gente teve como oportunidade, mas eu acho que foi uma abertura de portas, vamos dizer assim, que foi a primeira presença do vôlei feminino em Jogos Olímpicos. Né? Eram 8 equipes, a gente ficou em 7º. A gente ganhou de uma equipe da Cortina de Ferro, se eu não me engano foi Romênia. Mas é uma experiência inesquecível, né? E quando você observa também seu período na Itália, né? E você acha que foi o seu melhor momento, assim, né? Em termos de técnicos, táticos, como que você observa esse período que você jogou com grandes jogadores, né? Um período de aprendizagem muito grande também, né? Então, na Itália eu fui com 28 anos. Eu já era mãe, minha filha já tinha 6 anos. Eu tive momentos muito legais aqui jogando pela Transbrasil. E lá joguei, a primeira equipe tinha a Gabriela Pérez, peruana, e a Rosa Garcia. A Rosa Garcia tinha voltado de Seul como melhor levantadora do mundo. Então era fácil de jogar, né? Uma levantadora que te deixava com bloqueio simples o tempo inteiro. Então, praticamente um tripé do time era eu, a Rosa e a Gabriela Pérez. E era fácil de jogar. Eu me destaquei o primeiro ano lá. Foi muito, muito bom. A gente chegou a conquistar a vaga para ir para uma Copa Confederal, né, na Europa, e depois tiveram 2 anos em cada cidade que eu passei, né? Esse intercâmbio com as estrangeiras, maravilhoso. Eu joguei com Smirnova e Tchebukina, joguei com Kiba Phipps, são russas, né? Essas 2 primeiras. Com a Kiba Phipps, americana, Denise Fajardo, a peruana, Rosa Garcia e Gabriela. Joguei com uma búlgara, Desislava Nikodimova, muito boa também. Então, tudo isso é um intercâmbio cultural e profissional também, porque cada uma tem um estilo de jogo e você olha e você aprende. Uma é mais na força, a outra é mais na categoria, né? Você percebe jogadoras que jogam mais fácil. Eu falo muito isso com meus alunos. Vamos gastar menos energia. Para que a gente vai rodar o braço 500 vezes para fazer um movimento que basta rodar uma vez? Para que a gente vai fazer assim se a gente pode fazer num movimento único, né? Então, você vendo essas craques, né? Vamos dizer assim, pessoas que já tinham 2 Jogos Olímpicos, sei lá quantos, nas costas, jogando com tranquilidade mesmo, com categoria, você aprende muito, né? Então, eu gostei muito, foi uma experiência muito legal. E a sua transição de carreira, né? Adiantando um pouquinho, né? Você teve as experiências na França e na Espanha, né? Mas vamos adiantar um pouquinho e falar da sua transição de carreira, os seus projetos atuais, né? E foi muito legal também esse seu movimento, né? Porque muitas das vezes o atleta fica naquela, né? Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Né? Você foi fazendo e foi acontecendo. Teve um pouco isso, porque quando eu voltei da Itália em 94, eu voltei para o Rio. Então eu saí, eu estava em São Paulo, aí vim para o Rio, fiquei só 6 meses jogando na Atlantic Tour e fui para a Itália. Quando eu voltei, o meu apartamento era no Rio, eu tinha comprado e tal, não tinha trabalho, não tinha time. Então, até conversei com o marido, que era do meio esportivo também, era do vôlei, eu falava para ele assim, vai para São Paulo e conversa por lá, volta, né, que a gente já tinha morado lá, e vê o que pode aparecer. Mas não aparecia, não tinha. Então, eu falei, vou fazer faculdade. Fiz escondida, porque eu tinha vergonha de não passar no vestibular, e aí iam zombar da minha cara. Então, fiz sem ninguém saber, passei, e fiquei pensando, né? Bom, eu tenho que tomar um rumo. Vou tentar dar aula, vou me formar. E todo mundo dizia, não precisa estudar, você já é jogadora, você já tem base. Mas não é, você quer aprender didática, metodologia, fisiologia, anatomia, biomecânica, tem uma série de outras coisas, né? E aí eu comecei a faculdade. E o primeiro estágio foi com vôlei de praia. E nele eu fiquei.
Então, eu comecei trabalhando numa academia e depois eu montei o meu espaço que chama LP10, né? Que são as iniciais do meu nome, Lenice Peluso, e 10 a camisa que eu joguei. Foi um nome e uniforme, tudo criado comigo e as crianças. Eram adolescentes de 11 a 15, a gente se reuniu, a gente discutiu cor, a gente discutiu logomarca, tudo. Então foi uma coisa assim muito gratificante, porque vinha da alma, era um amor, e eu não sabia que eu tinha esse dom para ensinar, entendeu? Para formar. Então, eu comecei com esse pessoal, a gente começou a competir, aí campeonato carioca, campeonato brasileiro, cheguei a levar 2 meninas de comunidade para um Mundial Sub-19 na França, fomos para 2 universitários também com elas. É uma vida toda dedicada ao voleibol, toda. Que legal, viu, Lenice? Nossa, é muito bacana conversar com você, né? Tive essa primeira oportunidade, mas gostei muito de conversar com você, de bater esse papo aí, né? Sobretudo de esportes, né? De esportes, educação, enfim, né? Você teve um legado, né? Um legado muito bacana dentro do voleibol e hoje carrega ele, né? Carrega um nome muito forte e tem aí alunos que você formou, né? Parabéns pela sua trajetória esportiva, né? Que não acabou, né, Lenice? Teve. Não, eu estou aí. A pandemia está trazendo uma nova cara, né? Vamos dizer assim. Eu voltei a pegar crianças de 7 a 10 anos, que tinha tempo que eu não tinha essa faixa etária, e eu percebo que elas querem limite, elas querem comando, porque tem aula. Dia que tem aula na escola, outro dia não tem, está presencial, está online, está uma confusão. Então, assim, eu estou me divertindo, porque eu gosto, e eu me sinto feliz de estar contribuindo com a formação dessas crianças. Entendeu? Eu, no meio dessa minha trajetória, eu fiz um mestrado com, vamos dizer, eu chamo ele o Papa da Educação Física, que foi o professor Tubino. Então, a minha tese de mestrado foi sobre a história do vôlei de praia, lá desde 1940. Então, li muito, estudei, né? Agora estou com essa criançada. Então, a minha missão, vamos dizer assim, é estar presente na vida deles, dando valores. Eu acho que é o mais importante. Formar cidadãos. É por aí. Obrigado pelo papo, valeu pela conversa e valeu pela disponibilidade aí, né? Sei que é corrido pra caramba e você deu esses... Eu tenho uma vida meio corrida, mas qualquer hora, se precisar, a gente conversa, tá? Mas eu sou muito grata. Tudo que eu tenho, eu devo ao voleibol. Tudo. Valeu, Lenice. Um grande abraço. Foi uma boa escolha.